Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão aí de quarentena? Nós vamos dar sequência no estudo da termodinâmica. Nas aulas anteriores nós estávamos falando a respeito do trabalho envolvido na troca gasosa e a primeira lei da termodinâmica, que relacionava a equivalência entre o calor e o trabalho trocado com o sistema com meio e a variação da energia interna desse sistema. Lembrando que a variação da energia interna é a diferença entre o calor e o trabalho trocado com o meio. A segunda lei da termodinâmica, ela estabelece então as condições em que é possível transformar essa energia térmica em trabalho. Geralmente quem faz esse processo é o que nós conhecemos como sendo as máquinas térmicas. Todas as máquinas térmicas, elas vão operar basicamente segundo o mesmo esquema. Elas vão operar em ciclos e funcionam basicamente no mesmo formato. Como que seria esse funcionamento dela? Então nós vamos ter aqui uma fonte quente e uma fonte fria, onde a temperatura da fonte quente nós vamos chamar de T1, da fonte fria T2. T1 maior que T2. Então, a máquina térmica ela recebe calor da fonte quente, parte dessa energia que ela recebe na forma de calor, ela vai converter em energia mecânica, na forma de trabalho. E o restante que ela não converte em trabalho, ela rejeita para uma fonte fria. Em geral, essa fonte fria pode ser o meio ambiente, ou, por exemplo, no motor a combustão, o radiador, que promove o resfriamento ali. E o trabalho que ela desempenha, então, vai ser a diferença entre a quantidade de calor que ela recebe da fonte quente e a quantidade de calor que ela rejeita para a fonte fria. Outra coisa que nós vamos trabalhar muito é a respeito do rendimento dessa máquina térmica. O rendimento, nós vamos usar uma letrinha grega que é o eta, esse Nzinho aqui. Para calcular o rendimento de uma máquina térmica, nós vamos pegar o trabalho que ela desempenha, dividido pela quantidade de calor que ela recebe. Então, nós vamos determinar então esse rendimento. Só que observe que essa quantidade, esse trabalho, é a diferença entre o Q1 e o Q2. Então, se eu substituir esse trabalho aqui, o rendimento dessa máquina térmica também pode ser expresso como sendo 1 menos Q2 sobre Q1. Por quê? Olha só, aqui em cima, para chegar naquela expressão lá, ficaria assim, ó. Q1 menos Q2 dividido por Q1. Então, Q1 sobre Q1 dá 1, menos Q2 sobre Q1. Então, o rendimento pode ser o valor 1 menos a razão entre a quantidade de calor rejeitada e a quantidade de calor recebida pela fonte térmica. Pessoal, então, resumindo aqui, ó, a máquina térmica, ela recebe calor da fonte quente, rejeita calor para uma fonte fria. Observe que para calcular o rendimento dela, vai ser 1 menos a quantidade de calor rejeitado sobre a quantidade de calor recebido. Observe que nem todo o calor que ela recebe, ela consegue converter em trabalho. Então não vamos ter uma máquina térmica com rendimento 100%. O que seria isso? Rendimento igual a 1. Então, nem todo o calor que ela absorve, ela consegue converter em trabalho. Então, o princípio da termodinâmica, e o segundo princípio, como enunciado por Kelvin, vai ser o seguinte, que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire calor de uma única fonte e o transforme integralmente em trabalho. Ou seja, não existe máquina térmica que, operando em ciclos, retire calor de uma fonte e o consiga converter integralmente em trabalho. Ela, para converter parte desse calor em trabalho, ela tem que rejeitar parte desse calor para a fonte fria para renovar o ciclo. E duas
observações importantíssimas aqui, que muitas vezes lá vocês vão precisar para resolver alguns exercícios teóricos. É impossível espontaneamente o calor flua de uma fonte fria para uma fonte quente. Observe que esse processo espontâneo, como nós já vimos lá na calorimetria, vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Lembra lá do capítulo 8 que nós falamos? Continua a mesma coisa aqui, ó. Espontaneamente, o calor vem da fonte quente para a máquina térmica para a fonte fria. Observe que aqui tem uma coisa que eu quero chamar a atenção na palavrinha. Espontaneamente. Então é impossível que espontaneamente o calor flua de uma fonte fria para uma fonte quente. Ah, professor, mas ele pode fluir? Pode sim. Na máquina fria, no refrigerador, no ar-condicionado, na geladeira, esse processo é inverso. Só que ele não é espontâneo, ele é forçado. Você tem que induzir isso através de uma outra fonte de energia para fazer com que esse calor vá da fonte fria para a máquina térmica e seja rejeitado para a fonte quente. Pode acontecer? Pode. Nós vamos estudar na sequência aqui o ciclo de calor e na máquina fria pode acontecer isso. Só que não é um processo espontâneo. Ficou claro isso daí para todo mundo? Fixa bem nessa palavrinha. Espontaneamente vai da fonte quente para a fonte fria. E a outra coisa, é impossível um motor térmico operar trocando calor com apenas uma fonte térmica. Tem que ter a fonte quente e a fonte fria para que esse motor renove então esse ciclo. Beleza? Beleza. Pessoal, dando sequência na segunda lei, nas máquinas térmicas, nós vamos falar um pouquinho a respeito do ciclo de Carnot. O que seria esse ciclo? Ele consiste em duas transformações isotérmicas intercalado por duas transformações adiabáticas. Então aqui nós temos uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Lembrando que nessas transformações isotérmicas não ocorre variação na temperatura do gás. E nas transformações adiabáticas não ocorre troca de energia na forma de calor. Então ele não ganha e nem perde calor. Certinho? Então, num ciclo de Carnot, então nós vamos ver que todas essas duas transformações isotérmicas ou adiabáticas, elas podem ser reversíveis e nós vamos trabalhar em função de um ciclo que também pode ser reversível. Então observe que nós vamos começar, por exemplo, a pegar aqui ó, do ponto A. Do ponto A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o A. Está ocorrendo uma transformação no sentido horário. Então nós vamos ver que aqui o trabalho vai ser positivo, é a máquina térmica. Se eu inverter esse ciclo, ocorre um trabalho no sentido anti-horário, nós já vimos que o trabalho seria negativo, aí ao invés de ser a máquina térmica de Carnot, seria o refrigerador de Carnot, certinho? Então nós vamos analisar, por exemplo, o que ocorre de A para B. De A para B, ocorre uma expansão isotérmica, a temperatura que nessa curva 1 é maior que a temperatura na curva 2. Então o que nós vamos ver aqui é que vindo da fonte quente, ele vai ser transformado ou convertido em trabalho pelo sistema. Depois aqui, ó, de B para C, ocorre uma expansão adiabática. O que vai acontecer então? O sistema, ao realizar trabalho, ele sofre um abaixamento da temperatura T1 para a temperatura T2. Certinho? Na sequência, de C para D, ocorre uma compressão isotérmica. O que vai ocorrer aqui? O trabalho realizado sobre o sistema, então, ele é, como se diz, ele é convertido em calor que é transmitido para a fonte fria. Aqui o calor entra através da fonte quente, aqui o calor sai ou ele é rejeitado para a fonte fria.
E de D para A ocorre uma compressão adiabática. Vai ver que vai ocorrer um aumento na temperatura desse sistema sem que ocorra recebimento de calor. Como é que ele vai ocorrer então aí? O trabalho que o meio produz sobre a máquina térmica faz com que a temperatura dele se eleve novamente para voltar para a temperatura inicial lá do processo. E o ciclo se renova. Tranquilo? Então, nós vamos perceber no ciclo de Carnot é isso. De A para B, uma expansão isotérmica. Observe que é o gráfico da pressão em função do volume. De B para C, uma expansão adiabática, ocorre um abaixamento da temperatura sem perca de calor. O que eu quero reforçar com vocês é isso. Esse abaixamento ocorre devido a um trabalho realizado em cima do meio. De C para D, ocorre uma compressão isotérmica, onde vai haver uma perca de calor muito rápida ali para a fonte fria. E na sequência de D para A ocorre um aumento novamente, uma elevação da temperatura nessa compressão adiabática, através do trabalho que o meio realiza sobre o gás. Certinho? Aqui o que nós vamos perceber é o seguinte, que há uma relação direta entre a quantidade de calor que entra com a temperatura da fonte quente e a quantidade de calor que sai com a temperatura da fonte fria. Então isso aqui praticamente é proporcional. Se nós pegarmos em módulo Q1 sobre Q2, praticamente vai dar o mesmo resultado que a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. Ou vice-versa, eles são proporcionais. Então, na máquina idealizada por Carnot, nós vamos ter então um rendimento ideal, seria aquele rendimento máximo que pode ocorrer aqui numa máquina térmica. Lembrando que isso aqui é idealizado, nem toda máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot. Praticamente nenhuma, quase todas vão operar aí. Nós vamos ver que tem uma válvula de escape, que há uma perca de energia ali. Então, nessa máquina térmica idealizada, para calcular o rendimento dela, nós podemos então substituir lá, ó, não era 1 menos Q2 sobre Q1, seria a quantidade de calor rejeitado para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor recebido da fonte quente. Então, no lugar do Q2, eu posso colocar a temperatura da fonte fria. No lugar do Q1, eu posso colocar a temperatura da fonte quente. Lembrando que isso aqui são temperaturas absolutas, sempre na escala Kelvin. Então, para calcular o rendimento de uma máquina segundo o ciclo de Carnot, basta pegar 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura absoluta da fonte quente.